Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos começar o nosso serviço litúrgico da Santíssima Trindade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, irmãos. Eleitos, os irmãos já estão de posse da liturgia, né? Então, nós iremos para o nosso sermão, tá? A nossa reflexão de hoje. Peço que os irmãos abram as Escrituras em Gálatas 6. Leremos do 6 ao 10. A Escritura diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruir. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, a gente vai estar trabalhando com os eleitos hoje, a segunda parte do nosso sermão em Gálatas, que é como o cristão deve agir em certas situações específicas com seus irmãos e consigo mesmo. Como o cristão deve agir em certas situações específicas com seus irmãos e consigo mesmo. Irmãos, as Escrituras nos ensinam o que fazer e quando fazer, e a razão de fazermos o que ela ordena. O Senhor não deixa seu povo sem saber o caminho. Nesse sermão veremos a importante doutrina da semeadura. Que o Senhor nos ajude a entendermos as coisas. Entretanto, antes de irmos ao texto sagrado, consideremos algumas coisas. Irmãos, nesse texto aqui, segundo Barclay, Paulo é extremamente prático. A igreja cristã tinha mestres, naquela época havia nela uma participação verdadeiramente comunitária. A verdade era que nenhum cristão podia suportar o possuir muito, enquanto outros tinham muito pouco. Assim, pois, Paulo diz: se um homem lhes ensina as verdades eternas, então o mínimo que podem fazer é compartilhar com ele as coisas materiais que possuem. Paulo passa então a afirmar uma dura verdade. Insiste em que, no final da vida, os pratos da balança se equilibrarão com escrupulosa justiça. Se alguém se deixa dominar pela parte baixa de sua natureza, no final dos seus dias não poderá esperar outra coisa senão a colheita de tribulação. Tendo dito isto, irmãos, cabe uma pergunta aqui. Entretanto, eu quero pensar com os irmãos isto. Será que as Escrituras falam sobre como o cristão deve agir em certas situações específicas com seus irmãos e consigo mesmo? Sim, irmãos. Vamos refletir, pela graça de Deus, um pouco sobre isso, não é? Então, vai só, irmãos, como primeira divisão da nossa reflexão, do nosso sermão hoje, eu queria trabalhar o verso 6 com os irmãos, que diz da seguinte forma, que eu quero trabalhar o seguinte: que não sejamos ingratos com aqueles que nos está instruindo. Não sejamos ingratos com aquele que está nos instruindo. Veja só o verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Irmãos, o que é que o verso nos ensina? Irmãos, algo que a Escritura condena é a ingratidão. Todos conhecem o caso dos 10 leprosos, né? E a palavra de reprovação dada por Jesus aos 9 que não voltaram. Então a pergunta é: por que o Senhor deu aquela palavra de reprovação? Por quê? Porque, irmãos, faz parte do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro sentimento de gratidão a Deus, o reconhecimento, certo? Então, meus irmãos, nós temos aqui um princípio nesse verso, né? Se você é alimentado e cresce na graça e no conhecimento, você não pode desprezar o instrumento usado por Deus para a tua edificação. Todo mestre, todo pastor, todo aquele que está encarregado de instruir o povo de Deus, ele é um instrumento da parte do Senhor. Nós vamos ver daqui a pouco o peso que está sobre tais instrumentos, o peso que está sobre tais mestres. Irmãos, nós vivemos uma época difíceis, onde a própria Escritura diz que os homens se cercam de falsos mestres, como que sentindo coceira no ouvido, certo? Então observe, esses homens que se cercam desses falsos mestres, muitos deles estão encaminhando-se para o inferno, para longe de Deus. O mestre verdadeiro não, ele é instrumento da parte de Deus para encaminhar o povo de Deus no caminho correto.
Entende, irmãos? E observa uma coisa cá. Esse mestre precisa ter material de trabalho. O falso mestre não. Você já viu o falso mestre atuando? O falso mestre ele é de oba-oba. O falso mestre ele é do pão e circo. O falso mestre ele dá aquilo que o povo quer ouvir. O verdadeiro mestre não, irmãos. Tem que estudar, tem que orar a Deus, tem que pedir graça, tem que ralar. E pesado. E ainda está sobre ele a responsabilidade do ensino. Porque se ele ensinar algo que a palavra de Deus não diz, ele dará contas a Deus por aquilo, irmãos. Então observe, não seja ingrato com aquele que Deus utiliza para você ser instruído. Irmãos, o Senhor estabeleceu os mestres na igreja, e isto é grande dádiva de Deus. O povo de Deus, através desses instrumentos, tem aprendido a lei de Deus e experimentado que, através da obediência, o Senhor tem derramado suas bênçãos sobre o seu povo. Ora, nada mais que justo que o povo que é abençoado lembre do instrumento usado por Deus. Tem um texto, quero que os irmãos abram aí, em 1 Coríntios 9. Esse texto ele é bem interessante porque ele tanto pode ser usado por aqueles que têm a consciência que tem que ser feito o que é correto, como também ele pode ser usado por aqueles que não querem fazer o que é correto, distorcem o texto, tiram o sentido original do texto para tentar justificar a sua atitude avarenta e pecaminosa diante de Deus. Vamos ver o texto e os irmãos vão compreender o que eu estou querendo dizer com isso. 1 Coríntios 9, do 11 ao 18. Irmãos, veja o que Paulo está dizendo aqui para os coríntios. Paulo disse: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Observa Paulo diz que é um direito, mas é algo pessoal dele, por causa de um contexto localizado, ele diz que não usa desse direito, tá bom? Aí Paulo continua: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam, e quem serve do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, veja só, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Paulo, por razões específicas, Paulo tem essa atitude que para muitos até pode ser uma atitude orgulhosa. Mas Paulo tem essa atitude que ele chama de glória, certo? Aí ele diz: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Observe o que Paulo está dizendo. Então, veja só, Paulo está levantando um argumento, ele se subtrai da posse desse argumento. Entretanto, o fato de Paulo fazer isso não torna isso indigno, porque o próprio Paulo, lá em Gálatas, vai dizer o que nós estamos trabalhando, né, irmãos? Então, veja só. A gente vê aqui algo bem interessante, certo? Que é justamente o princípio da gratidão, tá? Preste atenção nisso, irmãos. Nós devemos ser gratos a Deus pelos instrumentos que Ele usa para nos abençoar. Não sejamos ingratos a Deus, irmãos. Veja como as Escrituras falam sobre a responsabilidade que os mestres têm. E aqui eu quero trazer à tona aquilo que diz o Catecismo Maior de Westminster na sua pergunta 159. Ela diz o seguinte: como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isto são chamados? Veja só, aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar sã doutrina diligentemente, em tempo e fora de tempo, claramente, não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, fielmente,
tornando-se conhecido todo o conselho de Deus, sabiamente, adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, zelosamente, com amor fervoroso, para com Deus e para com as almas de seu povo, sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. Veja o tamanho da responsabilidade, irmãos, que pesa sobre aqueles que Deus chamou para ser mestres, que Deus chamou para ensinar a sua igreja. Agora, o falso mestre não tem essa obrigação. O falso mestre não está nem aí para isso, irmãos. Entendeu? Mas aquele que Deus chamou para ser um mestre verdadeiro, aquele que Deus chamou para ser instrumento de edificação da sua igreja, tem essa responsabilidade. Então, irmãos, é correto que, como cristão, nós saibamos agir nas situações específicas, e essa situação aqui é com aqueles que Deus nos instituiu para nos ensinar, tá? Uma segunda questão que eu quero considerar com os irmãos aqui é o seguinte, irmãos, que você saiba que o que você semeia, você vai colher. Isso é natural, né? Isso é óbvio. E Paulo está trabalhando isso, olha, tem discernimento disso. Vamos ver os versos 7 a 9. A Escritura diz, irmãos, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, pessoal, o que é que os versos nos ensinam? Irmão, nós temos aqui a lei da semeadura, né? O que você planta, você vai colher. Primeira coisa a ser observada nesta lei é o fato de que com Deus não se brinca. Olha o que diz o verso 7. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que come semear, isso também se fará. Aqui temos a resposta para muita coisa que está acontecendo hoje em dia, que já aconteceu e que ainda vai acontecer. Quer dizer, irmãos, de Deus não se zomba. Os homens não vão ficar sem a justiça de Deus. Se nós fazermos o que é errado, Deus vai nos visitar em ira paternal. Quando o ímpio faz algo de errado, Deus vai visitar em ira judicial. Mas independente se for um eleito, se for um ímpio, se zombar de Deus, vai ter que prestar contas a Deus, irmãos. Compreende isso? Nós temos, queridos, que aprender a considerar a bondade e a severidade de Deus. O problema é que só se fala na bondade de Deus. Deus é bom. Sim, mas Deus também é severo, irmãos. Tá? O Senhor, pelo fato de ser lento em se irar, não quer dizer que não se ire. Tá? Eu peço que os irmãos abram aí em Romanos capítulo 2. Veja só o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 2. Diz o seguinte: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, pessoal, irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui, irmãos, que se nós fizermos qualquer coisa errada em relação àquilo que a palavra de Deus diz, nós iremos dar contas, porque de Deus não se zomba. Irmãos, veja só o que o verso 8 vai nos dizer. O verso 8 diz o seguinte, né? Pois o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Veja que o verso 8 fala sobre outro tipo de colheita. Que tipo de colheita você colherá? Eu te pergunto, onde você tem posto sua vida? Na carne? Se estiver fazendo isso, colherás o que plantastes, corrupção. Mas há outro tipo de plantação. Aquele que tem plantado para o Espírito, as Escrituras nos mostram qual será o resultado: vida eterna. Irmãos, em Gálatas 5,19, peço que os irmãos abram aí,
é dito da seguinte forma: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito do qual eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, pessoal, irmão, no verso 21, nós temos o resultado para quem tem estas obras. Para quem plantou para a carne, não herdará o reino de Deus. Já em Gálatas 5:22, nos é dito que: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmão, então observa, a partir de Gálatas 5:22 por diante, nós temos uma lista de como o fruto do Espírito pode se manifestar. E todos que semeiam no Espírito já sabem o que vão colher: vida eterna. A gente vai voltar lá novamente para Romanos 2, para lermos somente 2 versos, o 7 e o 10, que vai dizer justamente o seguinte: a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. E o 10, glória porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, vê só, santos de Deus, o que é que a gente está compreendendo e entendendo daqui? Veja só, o maior incentivo que temos de fazermos o que é correto é o que é dito no verso 9. O que é dito no verso 9 aqui? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. O maior incentivo, irmãos, é justamente esse. Irmãos, olhe também aí essa questão aí da perseverança. Por que a Escritura manda eu perseverar em fazer o bem? Vamos lá para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, leremos o verso 58. 1 Coríntios 15, leremos o verso 58, que nos é dito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, observa uma coisa cá, irmãos. Quando a gente vê tudo isso aqui, né? Observa uma coisa cá. O que é que a gente aprende? Irmãos, a lei da colheita é algo real. Sobre quem pratica coisas erradas, veja o que as Escrituras nos ensina através do nosso Catecismo Maior do Westminster, na sua pergunta 152. O que cada pecado merece da parte de Deus? Todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, bondade e santidade de Deus e contra a sua justa lei, merece a sua ira e maldição nesta vida e na vindoura, e não pode ser expiado senão pelo sangue de Cristo. Veja só o que é que o pecado merece. Veja só aqueles que estão plantando para a carne, conforme diz o verso 8, vão colher corrupção. Tá? Vão colher corrupção. Então, irmãos, e por fim o verso 10, né? E por fim o verso 10. Não é que a gente precisa ter esse discernimento. Irmãos, como é que o cristão deve agir em certas situações específicas com seus irmãos e consigo mesmo? Como? A Escritura manda, irmão, que nós devemos fazer o bem. O verso 10. Então, o que é que o verso nos ensina? Que devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos envia. E como é que nós devemos aproveitá-las? Será que existe critério que julgue nosso aproveitamento? Sim, irmãos, a prática do bem. Agora, a quem eu devo praticar o bem? A todos. Entretanto, vocês observam que o próprio verso diz que há uma certa preferência, que são os da fé. Então, observe, irmãos, eu quero ler com os irmãos 2 textos, tá? Primeiro lá em Provérbios 3:27. Provérbios 3:27. Certo? Que nos diz da seguinte forma, Provérbios 3:27, que nos diz da seguinte forma: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Certo? E o outro texto é lá em Tito 3:8. Tito 3:8, não é? Que a Escritura vai dizer o seguinte. Deixa eu só terminar aqui, abrir aqui. Tito 3:8. A Escritura diz o seguinte. Aqui, Tito 3:8, achei aqui. Fiel a esta palavra, e que quero que no tocante a estas coisas façam afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Então observa que a Escritura nos ordena nós fazermos boas obras, irmãos. Tá? Tem essa ordem direta do Senhor.
Então, veja só, irmão, o que é que a gente aplica, o que é que a gente aprende aqui? O primeiro que é boas obras, né? A Confissão de Fé, no seu capítulo 16, seção 2, diz o seguinte: estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Jesus Cristo, para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santificação, tenham, no fim, a vida eterna. Então, vê só, irmãos, fazendo uma síntese aqui, né, o que é que nós podemos aprender? Será que o cristão ele deve agir de forma correta em situações específicas consigo e com seus irmãos? Sim, irmãos. E o que é que nós vemos aqui? Como é que ele deve agir? Não seja ingrato com aquele que Deus está usando para te instruir. Irmão, saiba que aquilo que você semear, você vai colher. E faça o bem, meu irmão. Faça o bem. Que o Senhor nos ajude, eleitos, em todo o tempo, a plantarmos aquilo que dará fruto devido, que glorifique o seu nome. A Ele toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos. Santos de Deus. Abramos a palavra de Deus em Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6. Leremos do 9 ao 13. Mateus 6, do 9 ao 13. As Escrituras dizem o seguinte, irmãos: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A nossa fé comum, eleitos, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, Pai, que o Senhor nos proteja do mal, que o Senhor abençoe, Pai, a cada eleito teu, ó Deus, que está ouvindo, Pai. Te rogamos, ó Deus, pelos teus filhos, ó Pai, que foram acometidos, ó Deus, pela peste. Tu sabes todas as coisas, ó Deus, e que nós te pedimos, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, venha, Pai, a curá-los, ó Deus. Que o Senhor venha derramar a tua graça sobre eles. Como também, Pai, que o Senhor os ensine a aceitar a tua vontade e o teu decreto. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa pequena fé, Pai. Que o Senhor nos proteja, Deus. Nos guia, Pai. Nos livre de todo o mal. Abençoa, Pai, o lado dos teus santos, a casa do teu povo, aqueles, ó Pai, que precisam trabalhar. Que o Senhor, Pai, esteja provendo, Pai, alimento para o teu povo, ó Deus. Protege, Pai, os animais do teu povo, ó Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo, pela mediação do nosso Cordeiro Pascual, Cristo Jesus. A Escritura diz que o povo de Deus tem que ser abençoado da seguinte forma: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz, meu irmão. E o envio eleitos, ide em paz. Lembrai-vos dos pobres e que Deus de paz seja convosco. Amém, irmãos.